Estamos iniciando o estudo da obra Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Logo no início, vamos encontrar André Luiz em seu momento de decisão. Como sabemos, ele fora visitar o lar terrestre e ficara decepcionado porque a esposa já havia se casado. Então, houvera que mudar o pensamento. A partir de então, esposa e filhos eram-lhe irmãos e devia ajudá-los como tal. Aconselha-se então com Narciso, sua companheira de trabalho em nosso lar. Dela recebe muitos incentivos, a reflexão no Evangelho pregado por Jesus. Convida-o a conhecer então novos cursos de serviço no Ministério da Comunicação. Após a decisão de se dedicar às tarefas espirituais, André Luiz procura Tobias, também um companheiro de trabalho seu nas câmaras de retificação. E Tobias se lembra de Aniceto, trabalhador ali e agora instrutor competente na comunicação. Para tanto, ele conversa com o ministro Genésio e, com a permissão desse ministro, Tobias leva André Luiz a conhecer Aniceto, a sua residência. Cabe fazer um parênteses. Tobias era casado ali no nosso lar, ao contrário de Aniceto, que convivia com 5 amigos que foram seus alunos na terra. Imensamente feliz por conhecer Aniceto, ele ouvia atentamente e Aniceto começou a lhe falar sobre o serviço a desempenhar. Suas palavras, ao dizer que todos respondem pelo erro cometido, mostram que ali estão para fazer um curso, extinguindo velhas vaidades pessoais. Explica que no seu processo de trabalho adotou um sistema de grupos especializados. Presentemente, há um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em serviços domésticos e operários diversos. Nós vamos agora ao capítulo 3, Centro de Mensageiros, e temos que falar das atividades que lá são exercidas. No Centro de Mensageiros, não se faz apenas, ou se passa apenas, mensagens, tipo correio. Não, as entidades ali se preparam num curso para serem cartas vivas, aprendizes para a reencarnação. Tobias acompanha André Luiz nessa visita ao Centro de Mensageiros e esclarece que todos os anos milhares de entidades saem preparadas para a reencarnação na Terra. Porém, a maioria fracassa, apenas alguns triunfam. Por quê? Porque o foco de interesses muda. Somente vencem os que buscam transformar-se. No Centro de Mensageiros, multidões de entidades buscavam as aulas. Tobias e André Luiz foram até ali para encontrar com Aniceto. E chegando ao departamento de instrutores, Aniceto conversava com um grupo. Cumprimentaram-se, fizeram as apresentações e Aniceto providenciou
a chegada de Vicente, que também fora médico e dali diante seria o companheiro mais próximo de André. Os primeiros contatos de André e Vicente se estabeleceram a partir do relato de suas últimas reencarnações. Ambos desligaram-se da família de maneira bem difícil. E André relatava que a esposa era incompreensível e, ao visitar o lar terrestre, encontrou-a casada com outro. Vicente chamou a atenção dizendo que seu problema era mais difícil, porque fora traído pela esposa e o irmão, e ambos planejaram e executaram o seu assassinato. Foram até o salão, onde Telésforo era um instrutor, e André Luiz ressalta algumas palavras deste nobre instrutor. Essas palavras referiam-se ao aumento do concurso fraterno ante a dilatada corrente de incompreensão, que os encarnados não percebem que a revelação divina é progressiva, como a alma do homem. Que não existe país no mundo terráqueo que esteja preparado espiritualmente para o conforto físico. Telésforo adverte ainda que a ignorância é a mãe das misérias e das fraquezas, dos crimes, que a falta de responsabilidade do dever a cumprir é o principal desencadeador dos fracassos. Passando um tempo, Vicente comenta com André que toda conversação útil é trabalho. Agora, André Luiz apresenta a situação de alguns médiuns que faliram. Por exemplo, uma mãe desencarnada pediu a Aniceto para ajudar na reencarnação de Otávio, seu filho. E vamos ao relato de Otávio. Se preparou durante 30 anos no plano espiritual para reencarnar na Terra em tarefa mediúnica. Aos 20 anos, solteiro, receberia 6 órfãos, que eram 6 espíritos que o tinham ajudado quando de sua desencarnação. Entretanto, casou-se à força, ignorou os órfãos. Vamos a Acelino. Acelino, 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Partiu também de nosso lar recebendo valiosas instruções. Saúde do corpo e equilíbrio da mente. Uma esposa devotada e compreensiva. Suas faculdades mediúnicas, como vidência, audiência, psicografia, além do amparo de benfeitores espirituais, sua chegada no mundo terráqueo e seu desenvolvimento mediúnico foi muito bem sucedido, mas achou-se no direito de receber retribuição. Então, arbitrou preços especiais, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos. E aí, no umbral, foi acompanhado em seus tormentos por entidades infelizes a cobrar-lhe por palpites e orientações de ordem inferior. Quando estão andando pelos salões do centro de mensageiro, Vicente ajuda André, observando que em alguns ângulos deste salão estão várias entidades desencarnadas a comentar e comentando que seus fracassos. Um irritou-se bastante com a família, outro muito medo dos irmãos invisíveis ou das pessoas de má fé. Um outro falava do abandono da esposa, isto é, falta de apoio, falta de ajuda. Falemos então agora de Joel.
também um médium falido. Extremamente doente em seu perispírito, precisava de aplicações magnéticas do gabinete de socorro. Com percepções aguçadas aplicadas no Ministério do Esclarecimento, descobria os erros dos irmãos desencarnados e pesquisava curiosamente cada um deles, deixando-os sem ajuda. Os projetos caritativos, como asilo para órfãos, ambulatório, caíram no seu esquecimento, porque maravilhava-se por descobrir as mazelas dos que o procuravam. Com essas ações, sua mente desequilibrou-se. Agora, André Luiz fala dos doutrinadores. Berlamino foi apresentado a André por Vicente, também foi muito ajudado pelo alto, mas quando estava encarnado, envolveu-se com regras humanas sobre a fé. Daí tentou para as tentações de fazer a doutrina cristã alavancar, entre aspas, e os novos amigos queriam provas, demonstrações da verdade. Então perdeu-se na política e na politicagem. Monteiro, também doutrinador, prometeu colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Mas o comércio com o mundo invisível o fascinava. Daí era muito rígido e severo em suas doutrinações. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero. Estudava o Evangelho manifestando uma falsa superioridade moral. Acendia luzes para os outros, esquecendo de acender luz para si mesmo. Entidades ignorantes e perversas aguardaram após túmulo. Ele ensinou sem exemplo e dirigiu sem amor. Chegou o momento, lá no capítulo 13, de Vicente descrever para André os vários departamentos do Ministério do Esclarecimento. Um deles, o Centro de Preparação à Paternidade, que examina o quadro de tarefas perdidas pelos pais. A especialização médica ajuda os profissionais que perderam suas oportunidades de elevação. O Ministério da Regeneração, onde se busca a renovação de trabalhadores para recapitularem suas experiências e na obediência. Dois ministérios celestiais, o da elevação e o da união divina, influencia o nosso padrão de pensamento, elevando-o sem que o percebamos de maneira direta. No campo da medicina, exalta a noção de responsabilidade dos profissionais e até mesmo no campo verbal, das palavras que falam, que emitem. Aniceto adotou uma programação para André e Vicente, uma viagem de trabalhos e estudos à crosta terrestre. Nessa preparação está incluída a aplicação de recursos magnéticos em ambos, aplicação que visa uma percepção maior da visão. Aniceto afirmou também que a oração é compromisso da criatura. E André diz que no momento da oração caiu no seu espírito de forma muito sublime uma grande paz e que se emocionou. Essa viagem, Aniceto explica, há percalços. Esses cuidados são essenciais para que as entidades não assimilem as expressões dos círculos mais baixos. E começaram a sua viagem. Durante a viagem, o que
que foi feita pela volitação, são assinalados por eles fluidos pesados, por causa da influenciação mental da humanidade encarnada. Essa psicografia é datada de 1944, época da Segunda Guerra Mundial, quando nuvens negras envolvem todo o globo. André e Vicente notam que durante a volitação, raios de luz desprendem de seus corpos, mas descrevem a paisagem como esquisita, vegetação, clima muito frio, muito estranho, aves horripilantes, etc, etc. Aniceto informa que estão num domínio de baixas vibrações. E aí ele dá uma aula de ciência, astronomia, e acrescenta que os humanos não percebem as baixas vibrações. Ordena que diminuam a intensidade de sua luminosidade, porque vultos negros atravessam a paisagem assustados. Chegando à colônia Campo da Paz, dirigem-se para o posto de socorro. Ele parece um castelo medieval, que Aniceto, conhecedor do local, aciona uma campainha bem disfarçada na muralha que cerca o castelo. Mas ao entrarem deparam com pomares e jardins belíssimos e um edifício central, parecendo um castelo feudal. Alfredo e Ismália os recebem. Após as apresentações, André Luiz vem saber que Ismália é esposa de Alfredo e fica bastante surpreso com essa revelação. Detalhe importante: são vistos no momento em que adentram as salas do edifício. São os quadros de pintores famosos aqui na Terra que ali se viam. André pensa que são cópias do mundo terráqueo, mas é informado que é exatamente o contrário. Os pintores, desprendidos de seus corpos físicos, visualizam no mundo espiritual e os copiam na Terra como se fossem inspirações. Alfredo é administrador do posto de socorro que atende grande número de desencarnados. E ele fala desse momento da guerra, em que as dificuldades são inúmeras no tocante à ignorância espiritual dos atendidos. A produção de alimentos e remédios são rapidamente absorvidas. Surge então a oportunidade do relato do matrimônio de Alfredo e Ismália. Alfredo e Ismália não foram felizes em seu casamento devido a uma intriga muito bem arquitetada por um falso amigo. E Alfredo caiu na armadilha do ciúme, envenenando-se intimamente e desfazendo o compromisso. As consequências lamentáveis fizeram com que Ismália, desamparada, ficasse tuberculosa, vindo a desencarnar em pouco tempo. O falso amigo, no leito de morte, chamou Alfredo e lhe contou a verdade. Alfredo não o perdoou e desencarnou em tristes condições espirituais. Foi recebido por Ismália, que além de perdoá-lo, ajudou em sua recuperação. Porém, Ismália reside numa colônia mais evoluída e de quando em vez vem visitá-lo. Aniceto então resolve adiar a partida devido às dificuldades causadas pela guerra e também aceitando o convite de Alfredo para permanecer no Porto de Socorro, conhecer e ajudar nas tarefas. Uma delas, o sopro curador. Verdadeiras armas cercavam o edifício do Posto de Socorro e André, surpreso, logo teve suas dúvidas respondidas.
precisavam aparentar que atacavam as hordas de entidades ignorantes convertidas ao mal, a fim de que as atividades no bem ali no posto não cessassem. Outras avaliações ainda iremos fazer e contamos com aqueles que desejam nos acompanhar.